Então vamos aqui para uma aplicação prática desses conceitos de ponto de equilíbrio contábil, econômico, financeiro e a margem de segurança operacional. Lembrando que o grau de alavancagem da operação, nós vamos fazer essa aplicação no exercício número 11, tudo bem? Então vamos aqui, nós temos o exemplo da empresa Luiz Indústria Limitada, onde ela produz o produto L2, o único produto. Ele menciona nesse exemplo que essa empresa tem um PV, um preço de venda de R$30. O CDV, que são os custos e despesas variáveis, ou seja, toda vez que eu produzir e vender aquele produto L2, 20% do preço de venda relaciona-se a esses gastos, né, de produção e venda de maneira variável. Produziu e vendeu 20%, eu já retiro. Uma informação importante, adiantando para a gente ter a margem de contribuição. Ele menciona que atualmente ele vende 10.000 unidades desse produto L2. O CDF, que é o custo e despesa fixa, ou seja, vão acontecer independentemente do processo produtivo e da venda, está na ordem de R$42.000. E o lucro desejado que o empresário almeja nessa situação está na ordem de R$3.600. E a depreciação do período, ou seja, os gastos que não são desembolsáveis na perspectiva financeira, é de R$2.400. Então aqui nós vamos calcular o ponto de equilíbrio contábil, que é o PEC. Vamos calcular o ponto de equilíbrio econômico, né? PEE. Vamos calcular o ponto de equilíbrio financeiro, PEF, está só abreviado as siglas, né? E vamos calcular a margem de segurança da operação, né? Que a gente colocou ali o MS, ou MSO, margem de segurança da operação, tá? Então, isso aqui é apenas as abreviações. Primeiro ponto que nós temos que fazer aqui é entender qual é a minha margem de contribuição. Margem de contribuição é o preço de venda menos os custos e despesas variáveis. Nessa situação, o meu custo e despesa variável está em percentual. O primeiro passo que eu tenho que fazer é entender quanto que 20% corresponde em monetário, sabendo que 20% está em cima do preço de venda. Então, vou pegar esses 30 e vou multiplicar por esses 20%. Então, eu vou encontrar que o meu custo e despesa variável é de R$6. Próximo passo, então, eu vou achar essa margem de contribuição na perspectiva unitária. Como que eu faço isso? Então, preço de venda de 30 menos o custo de despesa variável de 6. Então, aqui eu sei que para cada unidade que eu vender, R$24 é o meu ganho que eu tenho, né? De certa forma que a gente pode entender. Então, vendi R$30, tiro 6 de custo de despesa variável. No caso, o custo variável seria, por exemplo, né, matéria-prima, poderia entrar mão de obra também, embalagens, etiquetas. E despesa variável, por exemplo, seria comissões, taxas de vendas, impostos, tá? Então, entraria nesse aspecto. Então, aqui eu vou calcular o ponto de equilíbrio contábil. Como que eu vou fazer esse ponto de equilíbrio contábil na perspectiva de unidade? Eu vou pegar o gasto fixo, que nesse caso é o custo e a despesa fixa, que já estão agrupados, que é de R$42.000, e eu vou dividir pela margem de contribuição unitária, que é de R$24. Então, quantos 24, ou seja, quantas margens de contribuição eu preciso para que eu equilibre aquelas contas, né? Vou dar um Enter aqui, vou encontrar um resultado de 1.750 unidades, tá? Se o resultado, por exemplo, não for aproximado, der alguma dízima, alguma quebra, a gente sempre arredonda para cima, tá? A não ser que o meu produto seja fracionado, como, por exemplo, tecidos, combustível, né? Que às vezes eu consigo vender ele fracionado. Se às vezes for um produto inteiro, né? Por exemplo, um controle, eu não consigo vender um controle, né? 25% dele, né? Talvez eu não vou conseguir isso, a não ser que o meu tipo de negócio permita. Então, a gente sempre arredonda para cima. E como que eu faço para encontrar esse ponto de equilíbrio contábil em monetário? Vou pegar os 1.750 unidades e multiplicar pelo preço de venda, de R$30. Assim, eu posso entender que se eu faturar também 52.500, eu consigo ter o ponto de equilíbrio contábil. Ali nós colocamos, né, uma espécie de DRE bem sintética, apenas para nós comprovarmos o cálculo e entendermos se de fato esse ponto de equilíbrio acontece. Então, por exemplo, nós colocamos a receita menos CDV, que são os custos e as despesas variáveis, que é igual a margem de contribuição, menos CDF, que são os custos e as despesas fixas, que é igual ao lucro. Então, se o ponto de equilíbrio contábil tivesse sido feito correto, nós vamos encontrar um resultado zero, né? Então, a receita, nesse caso aqui, eu vou colocar a igualdade do que eu encontrei, 52.500, para quanto que eu preciso para ter aquele resultado. O custo e despesa variável, eu vou colocar que ele é 20%, conforme o próprio exercício dá para nós, né? 20% da receita. Caso eu queira também, eu poderia pegar R$6 multiplicado pelos 1.750,
dá o mesmo resultado, né? A margem de contribuição vai ser essa diferença da receita e do gasto variável, né? R$ 42.000. O gasto fixo nessa situação é de 42. Então, nós vamos encontrar um resultado de 42 menos 42, zero. De fato, comprovando que o ponto de equilíbrio contábil está correto. Fazemos a mesma coisa no ponto de equilíbrio econômico, ressaltando que no ponto de equilíbrio econômico eu não quero apenas empatar o resultado, e sim eu quero ter um lucro de 3.600. Então, aqui o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou abrir um parêntese, onde eu vou somar nessa situação o CDF, que é o gasto fixo, mais o lucro desejado. Tá? Por que eu tenho que colocar em parênteses? Para que você vai entender primeiro que eu preciso somar essas informações para depois fazer a divisão da margem de contribuição unitária. E aí eu entendo que para ter um lucro de R$ 3.600, eu preciso vender um pouquinho mais. Eu preciso vender 1.900 unidades, que representa quanto monetariamente? Então, 1.900 multiplicado pelo preço de venda. Então, se eu vender 1.900 unidades ou um faturamento de R$ 57.000, eu vou ter sim aquele lucro de 3.600. E aqui a gente aplica também, apenas para comprovar se esse cálculo está correto, esse DRE. Então, a minha receita ou as minhas vendas vai ser os 57.000, o meu gasto variável vai ser 20% dessa receita, ou 1.900 unidades vezes R$ 6, tá? Dá no mesmo. A margem de contribuição vai ser a diferença desses dois elementos. O gasto fixo permanece o mesmo, de R$ 42.000. E eu vou encontrar um lucro nessa situação, olha só, de 3.600. Comprovando efetivamente que o meu ponto de equilíbrio econômico está correto. Não é necessário na prática a gente fazer esse desdobramento. Aqui apenas eu estou mostrando um exemplo prático para você compreender que de fato chega naquele resultado almejado. Vamos descer um pouquinho aqui para fazer o ponto de equilíbrio financeiro, tá? Então, aqui no ponto de equilíbrio financeiro, nós vamos usar o mesmo raciocínio do contábil, só que tirando a depreciação, que nessa situação são os gastos que não são desembolsados. Então, vamos pegar o gasto fixo, que é de 42.000, vamos tirar a depreciação, que é de 2.400, e vamos dividir pela margem de contribuição unitária, que é de 24. Percebo que sempre o ponto de equilíbrio financeiro ele vai reduzir. O ponto de equilíbrio financeiro só não vai reduzir se não tiver gastos que não são desembolsados, que na prática acaba sendo meio desafiador não ter isso, porque uma empresa ela acaba tendo imobilizado, tendo equipamento, né? Então, só se tiver uma situação em que não existe esse mobilizado, aí o ponto de equilíbrio financeiro vai ser o mesmo que o contábil. Então, aqui eu teria que vender 1.650 unidades, que equivale monetariamente, ou seja, multiplicado por 30, um faturamento de R$ 49.500. E eu posso também desdobrar o demonstrativo de resultado de exercício, que está bem sintético aqui, tá? Apenas para a gente validar. Então, a receita de 49.500, 20% corresponde ao gasto variável, né, que está agrupado o custo e a despesa variável. Nessa situação, eu vou ter uma margem de contribuição de receita menos custo e despesa variável de 39.600. Aqui um cuidado que nós temos que ter. Olha só, quem vai ser o meu custo e a despesa fixa nessa situação? Olha só, primeiro passo, eu vou fazer deixando o custo e a despesa fixa integralmente, só para vocês verem o resultado. De R$ 42.000. E aqui na hora que eu vou fazer o lucro líquido, olha só, margem de contribuição menos custo de despesa fixa, vou ver que dá na verdade, um prejuízo de 2.400, que é justamente aquele valor da depreciação. Então, o que nós fazemos nessa situação? Apenas aqui a título de comprovação de cálculo, tá? A gente vai lá no custo fixo, que é os 42, e nós extraímos, né, tiramos a parte da depreciação. Quando a gente faz isso, a gente tem um resultado nulo. Então, aqui sim, no ponto de equilíbrio financeiro, né, a gente tem também um resultado nulo, tirando essa parte dos gastos que não são desembolsados. Haja vista que a forma do ponto de equilíbrio financeiro ela é bem semelhante a uma variação da forma do ponto de equilíbrio contábil. E por fim, mas não menos importante, nós fazemos a margem de segurança aqui da operação, em quantidade, em monetário e em percentual. Em quantidade, como que nós vamos fazer isso? Quais são as vendas atuais? Ou seja, essa empresa está vendendo 10.000 unidades. Ótimo, essa é a informação que nós precisamos ter para calcular a margem de segurança da operação. Em seguida, nós vamos subtrair pelas quantidades, por exemplo, do ponto de equilíbrio contábil, que seria um resultado equilibrado, um resultado nulo, que é de 1.750. Então, 10.000 menos 1.750, vamos encontrar uma margem de segurança da operação de 8.250 unidades. Então, aqui ele tem uma folga tranquilo, né? Então, para bater o ponto de equilíbrio contábil,
ele precisa de 1.750. Ele está vendendo 10 mil, então está bem tranquilo. Isso corresponde monetariamente em quanto? Ou seja, essa margem de segurança em quantidade, 8.250, multiplicado pelo preço de venda. Vou ter 247.500. Então, significa que essa empresa ele pode ter uma queda de faturamento até esse valor, que ele ainda assim vai estar, por exemplo, em equilíbrio. Haja vista que nós estamos fazendo uma comparação com o ponto de equilíbrio contábil. E qual que seria a margem de segurança em percentual? A margem de segurança em percentual vai ser as 8.250 unidades, ou seja, a folga que ele tem, a margem de segurança que ele tem, dividido pelas vendas atuais, que ele está vendendo 10 mil unidades, né? Então aqui a célula já está configurada para percentual. Se no meu caso, se não tiver, você precisa multiplicar por 100, ou ir lá na parametrização da célula, tá? Então aqui significa que ele pode ter uma queda no faturamento de até 82,50%, que ainda assim vai estar no ponto de equilíbrio contábil. Olha que interessante essa informação aqui. E aqui eu vou fazer apenas um exemplo para vocês verem, olha só. Eu vou mudar essa quantidade vendida para 1.750. Vamos ver o impacto? Vou dar um Enter. Então, já não tem mais essa margem de segurança da operação. Agora, outra simulação que eu vou fazer, eu vou colocar o 1.750 e vou multiplicar por 2. E olha que interessante, quando eu multiplico por 2, ou seja, eu estou vendendo o dobro do ponto de equilíbrio contábil, né? Então, eu vejo que a minha margem de segurança é 1.750, porque eu estou o dobro, né, da quantidade do ponto de equilíbrio, e ela é de 50%. Ou seja, pode cair a metade das vendas, que mesmo assim você não incorre em prejuízo, considerando que o alvo aqui que nós estamos comparando é o ponto de equilíbrio contábil. Tá? Apenas foi uma simulação. Caso vocês queiram fazer essas simulações, eu fiz apenas uma delas, né? Você poderia fazer no ponto de equilíbrio contábil, no econômico, no financeiro. A grande vantagem da gente usar essas planilhas, nesse caso nós estamos usando o Microsoft Excel, é que permite essas simulações bem rápido, né? Bem ágeis, considerando que nós já temos as fórmulas prontas. E isso na prática, no dia a dia, faz toda a diferença.